Pessoal, hoje a gente vai dar início à nossa aula, né, com a parte 1, do capítulo 10, que é perímetro, área e volume. Nessa primeira aula a gente vai falar sobre perímetro, ok? Então vamos lá. Eu de já peço que vocês acompanhem comigo aí no livro, página 308. Como eu falei, vamos falar hoje sobre perímetro. Então o que é perímetro? Em matemática, o perímetro é o comprimento de um contorno, né? Nós estamos vendo aqui, ó, o contorno de uma região, né? E para descobrir o perímetro dele, eu faria o quê? Teria que descobrir, no caso, quanto é que mediria cada parte, né, dos lados dessa região, ok? Então, perímetro, em matemática, é o comprimento do contorno de uma região. Agora, medida de perímetro de um polígono. Agora, quando se trata de um polígono, como diz aqui embaixo, ó, quando o contorno é um polígono, a medida de perímetro corresponde à soma das medidas de comprimento dos lados do polígono, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, nós temos aqui uma quadra esportiva, onde tem 100 metros de comprimento e 73 metros de largura. Então, para eu descobrir o perímetro dessa quadra esportiva, como aqui no caso é uma região retangular, um polígono retangular, né? Eu sei que essa medida aqui de 100 é equivalente também a 100 aqui desse outro lado. Isso aqui é 73, aqui também seria 73. Então, para eu descobrir o perímetro, eu simplesmente somaria 100 mais 100 mais 73 mais 73, como está demonstrado aqui, ó. 100 mais 73 mais 100 mais 73, ok? Aí daria 346. Ou então, eu pegaria e multiplicaria, ó. Como essas duas partes são iguais, essas duas também são iguais, multiplicaria 2 vezes 100 mais 2 vezes 73, que seria 200 mais 146, 136, 346, né? Então, eu tenho essas duas maneiras de fazer, ó, soma todos os lados, né? Ou então, quando tem lados iguais, multiplica pela quantidade de lados que são iguais e soma tudo, ok? Então, esse aqui é exatamente o perímetro. Temos também algumas figuras que têm perímetros iguais, que são chamadas figuras equivalentes, que possuem equivalência de perímetro, ok? Então, tem algumas regiões que elas possuem perímetros iguais, então são chamados de perímetros equivalentes, equivalência de perímetros. Aqui essa situação até demonstra o pedaço de corda, né? E com esse pedaço de corda eu posso formar vários polígonos, né? Algumas figuras com esse mesmo tamanho aqui, ó. Formamos essa figura, essa e essa. E isso quer dizer que se eu fosse descobrir o perímetro dessas regiões aqui, né, poligonais, algumas não são polígonos, né? Mas para eu descobrir o perímetro dos contornos de cada uma, eu descobriria que elas são equivalentes. Por quê? O barbante que formou todas elas tem o mesmo tamanho, ou seja, é o mesmo barbante. Então isso quer dizer que os perímetros dessas figuras aqui são iguais. O contorno dessas figuras aqui, no caso, são iguais. Então por isso que a gente chama de perímetros equivalentes. Ou então quando temos duas regiões com o mesmo perímetro, ou por exemplo, uma região triangular com 27 metros de perímetro e uma região quadrada com 27 metros de perímetro, por exemplo, só um exemplo. Então isso quer dizer que o perímetro do quadrado e do retângulo são iguais, ou seja, eles são polígonos equivalentes, ou seja, que possuem perímetros iguais, ok? Então, ainda falando sobre perímetro, vamos falar agora sobre o perímetro de medida de comprimento da circunferência. E o número π, que é esse símbolozinho aqui, ó, né, que eu acho que você já até conhece. Então, vamos lá. Vamos ler aqui as informações. A divisão de C, ó, acompanha aqui comigo, a divisão de C por D resulta sempre em um número próximo de 3. O que é esse C e o que é esse D? Ó, em uma circunferência, né, que é essa região aqui, até trouxe aqui para cá, tem simbolizado. Ó. A circunferência é esse contorno aqui, ó. É o contorno da parte externa da figura. Muita gente confunde a circunferência com o círculo. O círculo é a região interna da circunferência, essa parte aqui interna, ó. E a circunferência é o contorno dela, tá bom? Então, a circunferência é esse aqui. Em uma circunferência, nós temos o raio, né? Que é esse segmento de reto que vai do centro da circunferência até chegar na circunferência. É como se fossem as calhas da bicicleta, de um pneu de bicicleta, né? Então, aqui é o raio, né? E nós temos também o diâmetro, que é o segmento de reto que vai do lado até o outro da circunferência, passando pelo centro. E, como eu já falei, nós temos o centro da circunferência. Ok? Então, esse C e esse D que eu acabei de falar aqui, o C representa a circunferência e esse D aqui representa o diâmetro. Então, toda vez que eu divido o
comprimento da circunferência, que é o C, pelo diâmetro dela, que é o D, eu vou encontrar um número aproximadamente próximo de 3, que é exatamente o valor de π. Então, o valor de π ele é simbolizado da seguinte forma. Para encontrar o valor de π, eu apenas divido o comprimento da circunferência, que é C, pelo diâmetro dela, que é D. Ok? Aí eu vou encontrar um número aproximadamente 3,14, né? E tem mais aqui, é um dízimo periódico, tá bom? Mas eles aproximam esse número para esse aqui, ó. Geralmente aproxima para 3 ou 3,14, tá bom? Então a gente vai usar esse valor de π aí, que é esse símbolozinho, com essa aproximação. Pronto. Aí aqui, ó, como eu falei para vocês, para encontrar o valor de π eu divido o comprimento da circunferência pelo diâmetro dela. Ou se eu quiser encontrar, por exemplo, a circunferência, o tamanho da circunferência, eu tiver o valor de π e do diâmetro, eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. C é igual a D vezes π. D vezes π, que é o valor de π vezes o diâmetro da circunferência. Ok? Tem outra relação também que a gente vê na circunferência. Se vocês observarem aqui novamente, ó, o raio é essa medida aqui que é a metade, né, ó, que vai do centro até na circunferência. Mas se vocês observarem, o diâmetro é 2 vezes o raio, é como se fosse um raio aqui e um raio aqui, né? Então a formulazinha do diâmetro é essa aqui, ó. O diâmetro é 2 vezes o raio. O raio com essa letra Rzinha aqui, ó. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, com isso, se eu não quiser usar essa formulazinha aqui, ó, do comprimento igual a π vezes d ou d vezes π, eu posso usar, ó, que eu sei que o d, o diâmetro é 2 vezes o raio, então eu posso usar essa formulazinha aqui, C é igual a π vezes 2 vezes r, né, porque esse d aqui representa 2 vezes o raio. Ou então, que é a mais comum usada, que é 2πr. O comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio, tá bom? Então a gente pode usar qualquer uma dessas formulazinhas aí. Para vocês entenderem melhor, vamos trazer aqui um exemplo, ó. Observe como Poliana calculou a medida de comprimento da circunferência em que D, o valor do diâmetro, vale 23 milímetros, calculando a aproximação de π por 3,14. Então, a gente vai usar o π 3,14 aqui. Então, a formulazinha da circunferência é essa, né? Ó. C é igual a D vezes π, né? Ou π vezes D. Aí aqui, o valor de π é 3,14 e do diâmetro é 23. É simplesmente multiplicar 23 milímetros vezes 3,14, que vai dar 72,22 milímetros. E aqui na questão foi transformada para centímetros, né? Voltando uma casa. Ó, a vírgula está aqui, veio para cá, né? Então ficou 7,222 centímetros. Ok? Então essa aqui é simplesmente uma fórmula que a gente usa para poder calcular o comprimento da circunferência, que também está relacionado ao perímetro, né? Porque, como eu falei para vocês, a circunferência é o contorno do círculo, né? E é exatamente o perímetro dela. Aí, só relembrando para vocês novamente que as fórmulas que eu posso utilizar, o comprimento da circunferência, né? Ó, eu posso encontrar o valor de π dividindo o comprimento da circunferência pelo diâmetro dela. Posso encontrar o comprimento da circunferência multiplicando o valor de π vezes o diâmetro, ou ainda encontrar o comprimento da circunferência usando essa fórmulazinha aqui, ó, que é 2 vezes o π vezes o raio. Tá bom? Lembrando que geralmente nas questões sempre vem o valor do diâmetro, o valor do raio e o valor do π, tá bom? Então, com isso a gente finaliza a nossa aula falando sobre o perímetro, tá bom? Perímetro, novamente repetindo, que é a soma dos contornos de uma região ou de um polígono. E vou deixar para vocês umas questões aí para a gente praticar.